Glória a Deus. Como é bom e agradável estarmos em união, cantar louvores ao nosso Deus. Não é verdade? Amém? Amém. Glória a Deus. É muito bom quando nós estamos na casa do Senhor, assim como o salmista fala, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do nosso Deus, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Acho que esse retorno está um pouquinho baixo. Já. Por favor, vamos começar. Vou virar, vou aumentar. Glória a Deus. Nós vamos manter o texto que nós lemos no início, que está em Salmo 133. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre comunhão, sobre unidade, sobre união dos irmãos. Nós vamos ver um pouquinho da importância ao qual Deus dá para isso, no meio do povo dele. Nós vivemos um momento que a união, infelizmente, ela não é uma coisa tão real no meio do povo de Deus, infelizmente. Mas nós sabemos que em todo tempo houve remanescentes, pessoas que não abriram mão da promessa, que não abriram mão de Jesus Cristo, pessoas que não abriram mão de estar seguindo o que a palavra de Deus fala. Não é verdade? Elias, ele achou que só tinha sobrado ele, mas Deus falou: não, tem mais joelhos aí que não se dobraram, não é só os seus não. Então nós não podemos perder a fé e desanimar, nós temos que continuar crendo, continuar perseverando nessa palavra, para que nós possamos alcançar o prêmio, coroa da nossa salvação, para que nós possamos estar com Cristo um dia, juntos a Ele, falando com Ele: Senhor, valeu a pena. Amém. Infelizmente, como eu vinha falando, o meio evangélico, o meio gospel, o meio ao qual nós vivemos, ele é um meio que nós deveríamos guardar esses preceitos, guardar essas palavras. Aqui no Salmo 33, o salmista ele fala que é muito bom, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Em sequência fala: é como óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Aleluias. Este salmo, a princípio, quando a gente lê, ou quando a gente canta, né, as canções que tem com esse salmo, ele é muito bonito, ele é muito agradável de se ouvir. Mas quando a gente para um pouquinho para raciocinar, para um pouquinho para entender a mensagem que esse salmo nos fala, ele é muito profundo. Ele vai muito, mas muito além de simplesmente uma beleza literária. Apesar de ter também. A gente lê ele e fica encantado. Mas eu acho interessante que no versículo 2, quando o salmista fala que essa união entre nós é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. A gente já começa aqui dando o salmista aqui ele já começa dando um valor para essa união muito grande. Sobre o óleo, parece o óleo, é como se fosse o óleo, ele dá faz esse paralelo. Na verdade, nós sabemos que naquela época o óleo era uma coisa que não era usado como a gente usa hoje. Hoje a gente usa para unção de enfermos e para outras coisas também. E o óleo também é uma figura do Espírito Santo. Então ele vem trazendo esse paralelo, falando: olha, aquele óleo que desce sobre Arão. Óleo naquela época eles usavam muito, era para consagrar os reis, para consagrar os sacerdotes, ou seja, não era uma coisa qualquer. Eu acho interessante que ele vem falando justamente de Arão, o primeiro sacerdote, grande sacerdote, que houve aí, né, na era aí dos hebreus, juntamente lá com Moisés, né, no Sinai, e ali ele vem representando todos os outros sacerdotes que viriam posteriormente, né, até chegar em Jesus Cristo, que é o grande sacerdote. É aquele que todos os dias está intercedendo por nós junto ao Pai. Mas eu acho interessante porque naquela época o sumo sacerdote ele era uma figura completamente distinta. Ele não era uma pessoa qualquer, ele não era simplesmente uma pessoa elegida pelos homens simplesmente. Ele era elegido por Deus, ele era uma pessoa importante, ele era uma pessoa pura, ele era uma pessoa que guardava os preceitos de Deus.
E por isso Deus o elegia para ser sumo sacerdote, para ser o sacerdote do Senhor perante o povo. Ele era responsável pelo perdão dos pecados da nação de Israel. Ele era aquele responsável por fazer os sacrifícios. O pessoal trazia ali aqueles sacrifícios, as ovelhinhas, os pombinhos, e ele era responsável por aquilo, por pegar ali o sangue, colocar no altar ali, matar o animal. Um dia, uma vez por ano, ele era responsável por levar esse sacrifício dentro do Santo dos Santos, aspergir o sangue sobre a tampa ali da Arca da Aliança, onde havia a presença de Deus. Ele era responsável por isso, ou seja, ele era uma pessoa muito importante, ele era uma figura muito importante para a nação. Eu chego a pensar que ele era uma pessoa a qual a nação dependia dele para ter os seus pecados perdoados. Porque não tinha outra maneira de ter perdão de pecados. E a palavra de Deus ainda fala que os pecados eles eram encobertos, eles não eram apagados. Para isso existia o sumo sacerdote, ele era uma pessoa responsável pela santificação da nação. Existiam os pecados que as pessoas iam cometendo, iam trazendo, iam se arrependendo, trazia ali o cordeirinho, o bichinho, ele fazia isso. Mas uma vez por ano, ele fazia por toda a nação. Então eu creio que até aqueles incrédulos que não levavam sacrifício no ato de um pecado, era perdoado através dele nesse dia. E antes disso ele tinha que fazer um sacrifício por si, por ele mesmo. Porque se ele entrasse lá com pecado, ele morreria. Para ele entrar naquele lugar, no Santo dos Santos, ele tinha que estar completamente puro, sem pecado. Na verdade, ele tinha que estar completamente limpo de todo mal, de todo mau pensamento. Se ele entrasse ali com um pecadinho que quer, ele entrava ali e morreria na mesma hora. Ou seja, era uma pessoa muito importante para a nação. E o salmista ele vem falando que a nossa comunhão é como o óleo que escolhe, que elege aquele sacerdote. E é interessante que não é simplesmente o óleo que vai ali. A Bíblia fala que desce para a barba, vai rolando pelas golas de suas vestes, ou seja, é uma coisa que vai se espalhando. É quase que contagiante, né? A gente continua pensando como que seria isso, aquele óleo, aquela coisa em abundância sendo derramada na cabeça de Arão ali, e aquele óleo descendo na barba, descendo nas vestes dele, aquela coisa abundante. E é exatamente disso que o salmista fala. A nossa comunhão uns com os outros, ela tem que ser uma coisa abundante. A nossa comunhão não pode ser uma coisa medida. Eu só vou estar com comunhão com o fulano, se ele fizer o que eu quero. A palavra de Deus nos ensina várias coisas sobre isso. Eu só vou ter comunhão com o ciclano se ele olhar ao meu lado. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Jesus, quando ele vem, ele ensina coisas completamente contrárias. Se eles vêm e te fazem andar com ele 1 milha, vai com ele 2. Se ele te agride uma face, dá o outro lado também. Isso é uma comunhão abundante. Você dá muito mais do que te pede, ou do que as pessoas precisam. Às vezes nós nos colocamos numa situação de uma comunhão falsa, né? De uma comunhão mirrada. Seria mais ou menos como se eles fossem alunos de Arão e eles trouxessem um conta-gota. 2 gotinhas na cabeça dele ali, pronto, tá escolhido. Não, não era isso. Era muito óleo que eles derramavam na cabeça da pessoa. Era uma coisa completamente abundante. Então a nossa comunhão com o nosso próximo, ela tem que ser uma coisa abundante. Assim como Cristo ele foi abundante nas nossas vidas. A palavra de Deus fala que muito antes de tudo isso aqui, de todo esse mundo ser construído, o Cordeiro já havia sido imolado. Ou seja, no plano de Deus, Deus já sabia de todas as coisas. E Jesus Cristo, lá muito antes do mundo ser construído, no plano de Deus, ele já havia sido morto pelos nossos pecados. Ou seja, ele não abriu mão de fazer o mundo e entregar Cristo. É muita abundância. E Cristo ele não abriu mão de vir aqui morrer por mim e por você. Ele